Lembrando que em breve teremos a Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR. Deixa eu tomar um pouquinho de água antes de começar o vídeo. Na realidade acho que já começou, né? Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Jason Cruz e já que a gente vai falar aqui do primeiro episódio do Batalha Makers Brasil, eu vou começar esse vídeo de um jeito que eu não gosto, que é me apresentando. Eu não gosto muito de falar o que eu sou, o que eu fiz, mas sou bacharel em Ciências e Tecnologia pela UFRN, já fui bolsista do Laboratório de Automação e Robótica também da UFRN, muitos colegas me consideram maker, já fiz projetos com artistas no Departamento de Artes também da UFRN, fiz parte do grupo 10 Dimensões lá do The Art também, onde a gente juntava a parte artística com a parte eletrônica, programação, tudo mais. Já fui professor de robótica educacional na primeira escola de programação e robótica do Brasil e pedi para sair justamente para ter uma vida mais digital, para dar aulas online, para tocar o canal e fazer esse tipo de vídeo aqui, é o que está me possibilitando fazer o que eu gosto. Então, fiz aqui alguns tópicos e no primeiro aqui já diz para a gente diferenciar opinião de impressão. Porque eu não vou poder, acredito que não vou poder opinar sobre as pessoas, sobre o que foi feito ali naquele primeiro episódio pelo menos, porque a gente sabe que é uma gravação muito extensa, existem vários fatores ali dentro, então vai ser mais uma impressão do que uma opinião, tá bom? Então a gente vai falando aqui o segundo tópico, na verdade o terceiro, que o primeiro era a apresentação, então já vou marcando aqui, vai ser assim meio informal mesmo, tá bom? Cortar só o necessário, como por exemplo a minha irritação na garganta. Então o Batalha Makers Brasil iniciou com 10 participantes de diversas áreas, de diversas idades. Tem gente da mecânica, das artes lá, design, arquiteto também, várias pessoas de várias áreas. E pelo que eu entendi, nesse primeiro episódio teremos 2 provas em cada episódio. No caso, a primeira prova sendo individual, em dupla, uma prova mais simples entre aspas, né? Mais curta também, provavelmente. E depois disso, o vencedor monta aí sua equipe. E aí teremos uma batalha de 2 equipes e no final a equipe que foi derrotada nessa batalha terá um membro deletado. A primeira prova foi fazer uma cadeira. E por que fazer? Pessoal, não é aqui tirando onda, tá? Do programa. Mas na verdade foi montar e modificar uma cadeira que ela já vinha um projeto, já acho que cortado numa router, alguma coisa assim. Um projeto que já vinha numa prancha todo cortado, precisava apenas destacar e montar. Só que tinha algumas regrinhas. Dentre elas, não poderia destacar com ferramentas elétricas, então teria que ser apenas manual. Isso já descarta um tico-tico, por exemplo, vai no serrote, alguma coisa parecida. E aí precisava também modificar o projeto e fazer algum incremento, como o Gabriel que fez o incremento, que seria muito bem-vindo aqui para o Nordeste. Natal é quente pra danado. Ele colocou um cooler, uma ventoinha. Inclusive, pera aí. Eu estava tentando pegar aqui a câmera para mostrar isso aqui a vocês. Ó. Como aqui nesse quarto ainda não tem ar-condicionado, aí eu coloquei aquele ventiladorzinho ali, ó. Fazer o que, né? Pois é. E essa questão de utilizar a ferramenta manual para tirar lá, destacar as peças da chapa de MDF, fez lembrar de um professor que sempre dizia: existe a ferramenta certa para cada tarefa. Se você vai, por exemplo, apertar um parafuso e ele tem uma estrelinha em cima, você vai usar provavelmente a chave Phillips. Se ele tem uma fenda, você vai usar a chave de fenda. E aí tinha gente usando chave de fenda para, com martelo, tentar destacar. Dá para conseguir, né? Dá para fazer, mas não é indicado. E o que me levou a pensar numa outra coisa. Tinha ferramenta suficiente para todos, por exemplo, um serrote para cada um? Ou quem chegasse primeiro lá pegava e ia se dar bem? Bom, eu não sei. Se tiver alguém que sabe, deixa aí nos comentários, eu ficaria feliz também em saber. Ainda falando nas regras, eu sou uma pessoa que costumo respeitar sempre as regras. Se tem uma lei, para mim a lei não foi feita para ser quebrada, foi feita para ser seguida. E nesse caso 2 pessoas fugiram às regras, foi o Márcio, que ele
deixou de lado o projeto original para fazer a cadeira dobrável ali. Ele gosta bastante de origami, deu para ver também. Dê uma olhada aqui em outros vídeos no YouTube, ele realmente faz bastante isso. Uma coisa normal, natural para ele. E ele fez uma cadeira dobrável, né? Fugindo um pouco fugindo da regra. E o Deriel, se eu errar os nomes, por favor, desculpem, tá? É o primeiro episódio, não dá pra saber o nome de todo mundo assim. Sei o nome lá dos mais antigos, o Marcelo Taz da televisão, a Rita Vu também, tem o Cavalini, que acompanho pelo YouTube, tem também o Edgar, que é daqui do Fab Lab Recife, pertinho daqui de Natal, né? Então a gente vai conhecendo esse pessoal aí da rede Fab Lab, que eu também acompanho bastante. Eu falei Fab Lab porque muita gente reclama quando eu falo Fab Lab. Mas voltando, o Deriel também saiu daquele projeto original de madeira lá para destacar do MDF, montar, e pegou um tonel de ferro, de alguma coisa assim, aço, e fez a cadeira dali. Porque ele falou que se sente mais confortável fazendo com aquilo, já que ele mexe com esse tipo de material, né? Ele é mais da galera que trabalha no aço. O vencedor dessa prova foi o Gabriel, como eu falei aqui, foi o que colocou a ventoinha na cadeira, como uma customização, né? Algo que fosse parecido com eles, que disseram assim, ó, faça algo que tenha a ver com vocês, mais ou menos isso. E aí ele colocou a ventoinha, foi o vencedor, e teve a oportunidade de escolher a equipe para a segunda prova. E aí achei que ele acertou bastante, que ele foi meio que numa estratégia, assim, vou pegar um de cada área, pegou, se eu não me engano, alguém da parte mais técnica do design. Tá ruim a garganta, né? Mas nessa hoje não, é crônico mesmo. Como eu estava dizendo, ele pegou uma pessoa de cada área e aí conseguiu ter um bom desempenho no projeto, que era construir um jogo de pinball. Sabe aquele que tem as palhetinhas que você não pode deixar a bolinha cair entre elas, tá? É esse jogo aí. E não sei se era a única, parece que eram duas, que uma era a questão do tamanho, mas a segunda regra era utilizar a impressão 3D. Então tinha que ter em algum canto dali daquele jogo algo de impressão 3D, alguma peça. E eu confesso que eu me decepcionei um pouco e mais pra frente eu vou dizer por quê. Bom, logo de início, a equipe vermelha, que não é a equipe do Gabriel, foi a equipe que tinha o Márcio. O Márcio ele demorou bastante para colocar a peça para imprimir. E peças assim de impressora 3D, elas costumam demorar bastante. Temos aí peças simples que podem demorar de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas e bom, vai depender da complexidade e tamanho da peça, mas realmente demora. Ainda na equipe vermelha, Ana, acho que era Ana o nome dela, ela, não sei se ela estava nervosa, mas ela estava se exaltando um pouco, meio que mandando nas pessoas. Meu pai estava assistindo comigo, até falou, a mulher quer ser chefe do pessoal, né? E logo em seguida ela falou uma coisa que eu até achei interessante para a Yane. A Yane é a designer. Ela falou mais ou menos assim, com outras palavras, que deveria ficar feliz com o que tinha conseguido fazer, né? Já que a Yane estava chateada, que tinha feito pouca coisa, se eu não me engano. E é aquela história de não adianta chorar pelo leite derramado, né? Conseguiu fazer aquilo, beleza, vamos pra frente. Ainda a Ana, ela falou que ninguém ali do grupo tinha experiência com impressão 3D. Então, realmente, o Márcio, ele acho que teve que aprender ali na hora, colocar para imprimir, né? Inclusive, já fazendo meu jabá aqui, eu tenho um curso de modelagem e impressão 3D. Ele é bem indicado para crianças aí de 6 a 10, 11, 12 anos se dão muito bem nesse curso, mas que não é só para crianças. Pessoas que querem aprender de uma forma simples a modelar, coisas que não sejam tão complexas, entra aí no jlab.com/modelagem 3D, jeyllab.com/modelagem 3D. E assim, às vezes a gente pega um projeto, a expectativa é muito alta, mas a gente acaba não levando em conta que acontecem erros, que na hora de programar pode dar um bug, pode não compilar, na hora de fazer o circuito, soldar, pode dar mau contato, as peças podem não se encaixar direito. Cara, é isso, e ainda mais quando tem tempo, né? Quer dizer, ter tempo tem, mas talvez não tenha tempo de fazer tudo o que queria, ou não se programou para fazer no tempo que tinha. Ah, esse tópico aqui é bom. Ri do Edgar. Pois é, Edgar, meu irmão, se é meio arretado mesmo. Entrou lá com um martelo aqui no ombro, aquela pose assim, pá, bateu na mesa para chamar a atenção do pessoal e dar
algum recado lá, acho que era sobre o tempo, né? E em seguida o pessoal da equipe azul estava com problema no LCD, estava com a dificuldade, não estava conseguindo comunicar bem, se eu não me engano. Uma coisa que facilita bastante é utilizar um módulo I2C, que faz uma comunicação ali entre o LCD e o Arduino sem precisar utilizar tantas portas assim do Arduino. E já a biblioteca simplifica bastante também o código, então não sei se eles estavam usando, mas se alguém aí estiver assistindo e for precisar, já vai essa dica, módulo I2C. Porém, acendeu, aparentemente estava funcionando, acho que alguns sensores funcionaram ali, que colocaram no jogo, mas na hora de apresentar ao pessoal lá, os jurados, deu ruim. Bugou, acho que deu algum mau contato, não quis funcionar, porém os jurados disseram que a jogabilidade estava boa. Já a equipe vermelha aparentava ter mais interação, mais coisas ali na mesa do jogo, porém a jogabilidade não estava legal, estava comprometida porque enquanto o pessoal estava jogando, os jurados estavam jogando, a liguinha lá que movimentava as palhetas estava arrebentando e aí tinha que ficar substituindo e parece que eles já tinham visto isso antes. Então, como eu falei que estava decepcionado com a parte de impressão 3D, poderia ter sido feito mais ou menos assim, ó. Você, nas palhetas, você usa a impressão 3D para fazer as palhetas e coloca um motorzinho, um servo. Aqui é a minha caixinha de motores. Tem um servo desse aqui, que você coloca esse servo com o Arduino, né? Eu coloco o Arduino para controlar esse servo. É um Tower Pro, o MG995. Ele tem um torque legal, bem maior do que aquele 9G, o pequenininho. E aí daria para você programar e colocar um botãozinho para ficar rebatendo a bolinha, né, nas palhetas. Seria algo bem interessante, ao invés de usar a impressão 3D apenas para colocar lá o nome nuvem, imprimir os bichinhos e colocar pela mesa de jogo. Realmente foi uma coisa que eu fiquei meio para baixo. Mas aí tem a questão também de que, pelo menos na equipe vermelha, né, foi dito que o pessoal não entendia de modelagem 3D. E na hora de apresentar os projetos lá, inclusive quem apresentou da equipe vermelha foi a Iane, a designer que eu já comentei aqui, eu lembrei da época que eu estava no The Art fazendo os projetos com o pessoal de lá. Inclusive, abraço a professora Laurita lá do 10 Dimensões, que eu percebi, o pessoal eles têm uma facilidade de assimilar o físico com o virtual, sabe? O real e o imaginário, o abstrato. Eles conseguem montar uma história, fazer esse link, coisa que a gente das exatas não tem, né? A gente tenta ser mais objetivo. Não é que isso seja ruim. Por fim, a equipe vermelha realmente foi comprometida com esse negócio das ligas arrebentarem. A jogabilidade não ficou boa, né? E aí, se é um jogo, precisa ser jogável. No caso, o Márcio acabou saindo, né? Foi deletado da equipe. Foi o primeiro eliminado do Batalha Makers Brasil. E esse primeiro episódio foi mais para a gente conhecer algo realmente novo, para a gente sentir como é, ver como são ali as batalhas. É uma série nova, né? Eu não costumo assistir séries. O pessoal aí tem falado bastante do Game of Thrones, né? Principalmente do final. Eu assisti meio episódio dessas 8 séries que me falaram que tem. E eu basicamente não assisto TV mesmo. E é claro, eu faço ideia sim, né? Trabalho com vídeos, sou videomaker, faço produção de alguns vídeos, nada como uma série de TV. Mas dá para imaginar o trabalho que é fazer aquilo dali, roteiro, pensar nos projetos, o pessoal dando consultoria. É bem difícil mesmo, tá? E aí você tem provas de 4 horas, né? A primeira prova aproximadamente 4, sei lá, não lembro muito bem quanto foi o tempo da primeira. Aí você tem a segunda prova também com bastante tempo, sei lá, 7 horas. Só nisso aí você já tem mais de 10 horas de gravação. Para você pegar tudo isso e colocar num episódio de 50 minutos, que tem os intervalos no meio, tem as partes comentadas, e transformar essas duas batalhas de 3 horas e de 7 horas em menos de 30 minutos, é cortado muita coisa, e por isso que eu falei aqui que não dá para a gente ter uma opinião, e sim uma impressão. A gente fica dependendo muito do que é visto ali, do que o pessoal da edição, da finalização, deixa passar pra gente, né? Então,
Essa daí foi a minha impressão sobre o Batalha Makers Brasil. Primeiro episódio muito bom, a série parece que vai ser muito boa. E eu quero também ressaltar aqui uma coisa. A gente analisa isso como maker, como professor de robótica, como bacharel em ciência e tecnologia, ou como um telespectador comum que não entende disso, que seja leigo nessas áreas e tá ali para assistir mais uma série de TV. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre tudo isso. Eu sou Jason Cruz e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá!